Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Nós leremos o versículo 1 ao versículo 6. Samuel, capítulo 8, primeiro livro de Samuel, do versículo 1 ao versículo 6. O tema da nossa mensagem: Aprendendo com os erros dos outros. Aprendendo com os erros dos outros. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Por essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, aprendendo com os erros dos outros. A história de Samuel é uma história bastante destacada na Bíblia, porque Samuel surge a partir de uma grande promessa, fruto da oração de sua mãe. Seu nome significa isso, o ouvir do Senhor. Deus ouviu a minha oração. Samuel é dedicado a Deus e vai sendo instruído e criado no templo pelo sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos do maligno, e Deus utiliza Samuel, ainda jovem, para repreender a Eli e dizer que Eli, o seu ministério, o ministério de Eli tinha acabado e que seus filhos iriam colher as consequências do seu pecado. Para a tragédia de Samuel, os seus filhos não são muito diferentes dos filhos de Eli, porque os filhos do grande profeta Samuel, do grande sacerdote, do homem cuja palavra não tocava o solo, eram corruptos. A sensação que nós temos é que parece que Samuel não aprendeu com os erros de Eli. Se os filhos de Eli eram filhos de Belial, os filhos de Samuel também eram malignos, o que levou o povo a desejar um rei. Mas o que me choca nessa situação é que Samuel foi uma testemunha ocular da derrocada da descendência de Eli, pelo fato de seus filhos serem pagãos, serem homens malignos, homens escravizados pelas paixões e pelos desejos, e Samuel, que foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, que é o profeta que irá ungir a Davi, que é Samuel, que reina e que guia a nação de Israel nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros passos, como um Estado mais fortalecido, com a união das tribos. Ele consegue coordenar e consegue fazer o povo permanecer durante muito tempo fiel a Deus. Lamentavelmente, seus filhos não seguem a seus passos. E o tema da nossa mensagem, Aprendendo com os erros dos outros, é justamente porque Samuel não aprendeu nada com os erros de Eli. Seus filhos trilham o caminho do maligno. Mas nós precisamos aprender com os erros dessas pessoas. Você não toma veneno justamente porque alguém tomou e morreu. Nós precisamos aprender com Eli, que nossos filhos não podem agir como pagãos, não terem qualquer tipo de reverência, serem indivíduos malignos. Precisamos aprender com Davi, cujos filhos e a família foi um desastre, porque nenhum sucesso profissional pode justificar o fracasso na família. A minha família precisa ser o meu primeiro ministério, meu primeiro campo missionário. Eu não posso ser grande, famoso, dar nome a um livro da Bíblia e meus filhos simplesmente não poderem julgar a Israel porque são corruptos, porque aceitam suborno, porque prejudicam o direito. Lamentavelmente, esse tem sido também um retrato de nossas igrejas. Pais piedosos, filhos ímpios. Mulheres de oração, os filhos traficantes.
Nós precisamos mudar essa história imediatamente. Nossos filhos precisam ser criados não para o mundo, mas para a glória de Deus. Precisamos honrar a nossa aliança e o chamado de Deus de que o nosso ministério familiar deve ser exercido plenamente. Na nossa primeira igreja deve ser a nossa família. Não podemos repetir os erros do passado. Não podemos repetir os erros de Eli. Não podemos repetir os erros de Samuel. Não podemos repetir os erros de Davi. Não podemos repetir o rei de Ezequias, cujo filho Manassés foi o rei mais cruel em Israel. Porque nós precisamos sim ensinar aos nossos filhos diariamente os valores do reino dos céus, mostrar pelo exemplo, pela dedicação, pela consagração de nossas vidas a diferença entre o nosso serviço, entre a nossa vida e a vida do ímpio, entre o justo e o injusto. Nós precisamos aprender diariamente esta responsabilidade. Samuel não aprendeu. As consequências são desastrosas para a nação de Israel. Diante da falta de sucessão natural de seus filhos, o povo clama por um rei, já não quer um juiz. Porque quem reinava era Deus, eles querem um rei como os reis, como as outras nações pagãs. Tudo isso fruto e consequência do pecado também de Samuel. Por isso, você que é pai, você que é mãe, esteja atento à espiritualidade do seu filho. E nos dias em que estamos vivendo, redobre o cuidado. Veja o que o seu filho está lendo, veja o que está sendo ensinado a ele na escola. Abra os olhos para os amigos, para ver com quem ele convive, o que ele está assistindo. São muitas as influências e as vozes que chegam ao ouvido de seu filho. E você precisa ser canal da graça de Deus para comunicar amor, para mostrar que servir Jesus é maravilhoso, para mostrar que a igreja é um lugar abençoado, é um lugar de felicidade, é um lugar de comunhão. É nossa responsabilidade para que não aconteça com o nosso povo, com a nossa igreja, com a igreja brasileira, o que está registrado em Juízes 2:10. Suscitou-se uma geração que não conhecia nem a Deus nem a seus feitos. Aquela geração que havia saído com Josué do Egito havia morrido e eles falharam na transmissão dos ensinamentos. E esta geração que assume logo depois daquela geração que tinha conhecido Josué, que tinha saído do Egito, desviou-se para um caminho muito distante do padrão de Deus e sofreram as consequências e foram punidos por Deus por esse motivo. Que Deus guarde a minha família e a sua em nome de Jesus.